Este é o ambiente R. Nele, existem diversas ferramentas com as quais nos habituaremos durante o nosso curso. Nesta aula, faremos a apresentação das mais importantes dessas ferramentas. Comecemos pelo console, que é esta janela na qual escrevemos e executamos nossos comandos. Quando executamos o R, o console será aberto com essas informações a respeito do software, sua versão, a indicação de que é um software livre, etc. Para limparmos nosso console dessas informações, seguramos o Ctrl e pressionamos L. Agora podemos escrever nossos comandos em uma janela nova. Além do console, temos também nosso menu superior, com diversas funções úteis. Podemos ver aqui, por exemplo, no editar, o comando que acabamos de utilizar para limpar o console, o Ctrl L. Destes itens do menu, sem dúvida os que mais utilizaremos serão ajuda e pacotes. Dentro do item pacotes, poderemos escolher e fazer o download de novos pacotes, desta forma. Escolhemos o item instalar pacotes e teremos então uma lista de mirrors de onde poderemos fazer o download do pacote. É aconselhável escolher o mirror mais próximo de sua localização, que no nosso caso aqui na Escalante é Brasil, São Paulo. A lista de pacotes aparecerá então e você poderá escolher o pacote que deseja instalar. Escolheremos aqui um ao acaso, apenas para mostrar como funciona a instalação. O R fará o download e instalação de seu pacote automaticamente. Para utilizar as funções de seu pacote, você deverá carregá-lo, indo ao menu Pacotes e escolhendo a opção Carregar pacote. Encontramos então nesta lista o pacote a ser carregado e selecionamos ele. Um aviso aparecerá então no console, indicando que o pacote foi carregado com sucesso. Agora que já sabemos como utilizar os pacotes, vamos aprender mais sobre a ajuda do R. A maioria das linguagens de programação possui uma documentação de auxílio ao programador. O R não fica de fora. Ele possui uma vasta quantidade de informações acerca de seus comandos e funções nativas, que ajudam a entender e utilizar melhor os códigos. Clicando no item Ajuda no menu superior, podemos observar que o R oferece diversos tipos de ajuda, como as FAQ e manuais em PDF. A ajuda que mais utilizaremos, porém, será a ajuda HTML. Clicando nela, seremos direcionados ao navegador padrão e nele será aberta esta página. Nela encontraremos todos os itens de ajuda do R, notícias, recursos, agradecimentos, mas a ajuda que mais utilizaremos será esta, a Search Engine and Keywords. Com ela podemos fazer uma busca a respeito de qualquer coisa no R. Por exemplo, se quisermos alguma informação a respeito de matrizes, procuramos por matrix, que é matriz em inglês, e obteremos todas as informações sobre matriz que existem na ajuda do R. Note que o único empecilho que pode ser encontrado nesta ajuda é o fato de que ela está totalmente em inglês. Voltando agora à nossa janela principal do R, aprenderemos mais sobre outras janelas importantes de nosso software. A primeira delas é a janela de script, que é esta aqui. Nela podemos escrever a quantidade que quisermos de código, como se estivéssemos escrevendo em um bloco de notas. E quando estivermos satisfeitos, podemos tanto salvar quanto executar os códigos que escrevemos no console. Desta forma, selecionando o que queremos executar, clicando com o botão direito e escolhendo a primeira opção, executar linha ou seleção. Vamos aproveitar também o script para explicar a formatação do R. O assunto objetos e atribuições será tratado na próxima aula, portanto não falaremos sobre esta parte por enquanto, e nos manteremos apenas na formatação matemática do R. Muitas outras ferramentas e programas utilizam esta mesma formatação, mas se você nunca a viu, é imprescindível conhecê-la para escrever em R. Vamos lá então. Para somarmos ou subtrairmos, utilizamos os símbolos clássicos, de mais e de menos, dessa forma. Para dividirmos, utilizamos a barra tombada para a direita, desta forma, e para multiplicarmos, utilizamos o asterisco. No nosso exemplo anterior, vocês viram que utilizamos o acento circunflexo para elevar nosso vetor ao quadrado. O circunflexo é o símbolo utilizado para elevar um número a outro número qualquer, como podemos notar com estes exemplos. Outra coisa importante sobre a formatação é a hierarquia do R, que segue a hierarquia matemática. Temos este conjunto de operações, por exemplo.
Primeiro são realizados os cálculos de exponenciação, em seguida os de divisão e multiplicação, e por último os de soma e subtração. Obtemos assim este resultado, mas o R possui uma ferramenta que nos possibilita a realização dos cálculos em uma ordem diferente, que são os parênteses. Se colocarmos os parênteses conforme a hierarquia matemática, nosso conjunto de operações ficará desta forma. Note aqui que os parênteses mais internos serão os primeiros a ser executados, enquanto os mais externos serão os últimos. No final, obteremos o mesmo resultado de antes. Mas se modificarmos a posição de nossos parênteses, fazendo com que, por exemplo, as somas e subtrações sejam calculadas antes de todo o resto, desta forma, obteremos um resultado diferente. Para certos tipos de cálculos, como a raiz quadrada, o R possui funções já prontas. No caso da raiz quadrada, é a sqrt, que quando utilizada desta forma, calcula a raiz quadrada do número entre parênteses. O R possui diversas outras funções, como a de cálculo logarítmico e a de criação de matrizes. Mas além disso, possui também um comando para que o próprio programador crie suas funções. Na próxima aula, explicaremos este comando e alguns outros. Vamos agora à nossa janela de gráficos. Para abrirmos ela, precisamos executar algum comando de gráficos. Usando então o comando barplot, desta forma, plotamos um gráfico de barras, que é aberto em nossa janela de gráficos. Essa janela não apresenta muitas opções, a não ser a possibilidade de copiar, salvar ou imprimir o gráfico quando clicamos em cima dela com o botão direito. Mais informações sobre os diferentes tipos de gráficos do R serão dadas em uma aula posterior. Outra janela importante do R é a janela de edição. Para abri-la, precisamos de um objeto qualquer do R, como o vetor que utilizamos no exemplo anterior, quando abordávamos a janela de scripts. Para abrir a janela, então, utilizamos o comando edit, desta forma, e colocamos entre os parênteses o nome do objeto, que neste caso é vetor. No caso de vetores, a janela de edição será parecida com a de script, apenas uma janela de texto contendo o nosso vetor, como podemos ver aqui. Porém, podemos modificar o conteúdo de nosso vetor diretamente através dessa janela. Quando terminamos as modificações, podemos fechar a janela e, quando o aviso aparecer, escolher a opção Sim para salvarmos as modificações. Agora nosso vetor apresentará as modificações que fizemos na janela de edição, como podemos ver aqui. A janela de edição para matrizes é um pouco diferente. Utilizaremos esta matriz para abrirmos a edição com o nosso comando edit mais uma vez, desta forma. Como vocês podem observar, essa janela de edição possui células, como uma planilha, e nela você pode adicionar seus valores e modificá-los à vontade. E ao fechar a janela, escolhemos salvar as alterações e nossa matriz estará modificada.